Do que a gente vai conversar hoje no Tela? A gente vai falar sobre um documentário que eu gosto muito, que eu descobri em 2019 e que de lá pra cá eu já assisti N vezes. É o documentário Homecoming, filme feito pela Beyoncé. Fala, meu povo bonito! Todo mundo bem? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito de falar. E aí, claro, a gente vai estar falando do Tela Preta, né? A primeira coisa que o documentário faz a gente pensar é o quanto a educação ela deve ser libertadora. Ela deve ser um espaço não só de aprendizado para o mercado de trabalho, não, mas tem que ser um espaço de aprendizado para a vida. As pessoas conseguirem se relacionar com qualidade, as pessoas poderem estar naqueles lugares. De fato, assim, de corpo presente. E aí, essas pessoas às quais eu me refiro e ao qual o documentário vai dar maior ênfase é a população negra. Não é à toa que eu adorei esse documentário, né, meus benzinhos? Tá bom? A Bey fala uma coisa muito interessante. Ela fala que ela não pôde fazer faculdade, que a faculdade dela foi a vida, mas que ela gostaria muito de ter tido essa possibilidade, esse privilégio de estudar numa universidade para pessoas negras. O documentário em si é a coisa mais bonita que eu já pude ver de uma produção artística, assim, de um show mesmo, né? Assim, eu não tenho conhecimento nessa área, tá, gente? Mas eu sou uma consumidora assídua, né, de filmes, séries, documentários. E o documentário da Bey, ele é artística e esteticamente bonito, né? Assim, tudo foi planejado e tudo foi muito pensado para favorecer, para engrandecer o ato que por si só foi a Beyoncé no festival Coachella. Então tudo foi pensado para privilegiar e para deixar mais bonito os corpos negros que estavam naquele palco. E não eram quaisquer corpos negros, né? Eram 200 pessoas. Imagina coordenar isso. Então, o documentário narrou todo o processo da Beyoncé durante a produção, durante os ensaios, durante todo o ano até ela chegar. É spoiler. Aí o Larry vai colocar coisa de spoiler. O documentário, ele acompanhou ela nos 8 meses que antecederam a gravação e o grande dia, o dia do show. Pelo que eu pude entender, foram 2 dias de show. E aí, para os 2 dias de show, existiram 2 figurinos de cores diferentes. Muito semelhante, mas ao mesmo tempo também muito diferente. Que foi o que deixou mais lindo ainda, porque quando fazia o corte das músicas, eles faziam esse jogo entre o show de um dia, o show do outro, e a transição era sempre em preto e branco. Principalmente a interação da Beyoncé com a plateia. Isso faz o quê, gente? Isso faz a gente ficar energizado, isso faz a gente se sentir representado. Eu mesmo, quando assisto esse documentário, eu sempre fico me sentindo, cara, que coisa linda que pessoas pretas são. É isso, assim, é esse tipo de representatividade, são corpos pretos positivados. E a gente teve o privilégio, eu falo eu que assisti e as outras pessoas que também assistiram, de ver 200 corpos negros positivados num único evento. Isso é a coisa mais linda que eu já consegui ver, tá? Então eu sou tiete mesmo, não me julguem. Ai, uma coisa que a Bey falou que eu fiquei, uou, se a Beyoncé se sente assim, imagina nós, meras mortais. A Beyoncé falou que o show do Coachella, ele estava combinado para acontecer 1 ano antes. Mas quando ela reconciliou com o Jay-Z, né, gente, surgiu aí uma gravidez não planejada, em que os gêmeos vieram. E aí nesse processo, né, de engravidar, de ter aquelas crianças e daquele corpo que a gente conhece, que a maioria das mulheres do mundo invejam, ter uma transformação tão grande como uma gestação gemelar, ela vai mostrando pra gente, ao longo do documentário,
o quanto é difícil para uma mulher negra, se reposicionar nas relações e na própria relação com o corpo. Então ela vai relatando como foi difícil para ela perder peso, porque ela ganhou muito peso durante a gestação. Ela vai relatando o que foi que ela teve que abrir mão, né, para retomar aquele corpo. E mesmo retomando um corpo muito parecido com o que ela tinha antes da gestação, é um novo corpo, é um corpo que gerou duas vidas ao mesmo tempo, né? Assim, então isso muda. E aí a Beyoncé fala disso. O quanto que isso mudou ela como mulher, como filha, como mãe e como artista, né? Não tem como voltar a ser o que era. E ela conseguiu retratar isso de um jeito muito, muito delicado. O documentário em si, ele não é entrevista com a Beyoncé, mas é como se fosse relatos dela do dia a dia. E aí as cenas vão aparecendo, o que ela pensa da vida, do mundo vão aparecendo, enquanto vai mostrando os ensaios, vai mostrando as dificuldades. Eu particularmente adoro ver essas coisas, porque eu gosto muito de superproduções, mas eu acho que humaniza a gente perceber que as pessoas gastaram horas de ensaio, que não ficou tão espetacular assim do dia pra noite. Assim, foram 3 palcos durante o show, eram 200 pessoas em cima do palco, fora todas as outras pessoas que estavam por trás do palco e que a gente não pôde ver. E que a Beyoncé é muito humilde para agradecer essas pessoas, né? Ela é muito exigente, claro que ela não chegou no topo sendo uma pessoa que não exige dos outros, né? Mas ela sabe agradecer. E isso é incrível, né, gente? A gente tem que saber ser grato. Não só exigir das pessoas, mas agradecer pelas coisas que elas fazem pela gente. E isso torna ela, pra mim, mais humana, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a Beyoncé é uma mulher negra de pele clara, então ela já é o padrão da beleza negra, e ela tem muitas curvas, né? Mas eu penso, né? E aí a minha avaliação, tá, gente? Pode estar totalmente equivocada. Que ela fez um bom uso desse lugar de privilégio dentro da negritude, assim. Ela conseguiu ir se inserindo e se tornar referência mundial para a música pop e também uma referência para a população negra no quesito de trabalhar representatividade, de retomar a ancestralidade. E isso pra gente é muito caro, né? Então, assim, eu sou tiete. Acho que eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu acho que, psicanaliticamente falando, ter uma representação de uma mulher negra tão bem sucedida faz a gente vislumbrar, né, assim, faz a gente vislumbrar, alcançar minimamente aquilo, né? Na nossa geração, ela é a mulher negra de maior sucesso. Claro que outras vieram antes dela e provavelmente outras vão vir depois, mas eu tô falando desse recorte da minha geração, tá? Porque são 22 anos de carreira e eu, por exemplo, tenho quase isso. Mentira! Mas é o tempo em que eu me reconheço como gente e foi o primeiro corpo negro positivado que eu identifiquei, assim, porque aqui no Brasil a gente consome muito essa cultura pop de fora. Então, até eu entender que, por exemplo, Thaís Araújo era uma referência, Zezé Mota era uma referência, eu fui localizar isso depois de adulta, praticamente, na faculdade. Enquanto eu fui crescendo, o referencial de corpo negro feminino positivado era a Beyoncé. E isso ninguém tem como mudar, né? Eu falei sobre a Bey tá nesse momento da relação dela com ela e com o corpo dela, mas o quanto que essa relação prejudicial do próprio corpo da mulher com ela mesma, essa é a transmissão de feminino, né, gente? Que a gente recebe das nossas mães, das nossas avós. Eu acho que eu comentei isso no último Tela, em que na série How to Get Away with Murder, a transmissão do feminino era o abuso físico, emocional e sexual entre as mulheres negras, né? E aqui nesse vídeo especificamente, eu tô falando de uma transmissão de feminino em que o corpo da mulher nunca é o suficiente. A gente tem sempre que procurar alguma coisa para ficar desconfortável. E quando eu falo a gente tem que procurar, na verdade não é a gente que procura, né? Assim, é a sociedade que nos exige padrões estéticos de beleza impossíveis de se alcançar. E nenhuma mulher está satisfeita com ela mesma. E isso é muito doido, porque a Beyoncé consegue mostrar isso no documentário. O quanto que a maioria das mulheres do mundo falam, nossa,
Beyoncé, aquele corpo maravilhoso, e ela tendo que lidar com as questões dela como mulher negra com aquele corpo, né, assim. Então, claro, ela alcançou um lugar de privilégio em que ela é uma mulher negra que, apesar de ser mulher negra, tem uma entrada diferente, uma passabilidade, fato, isso está dado. Mas não foi sem esforço que ela conseguiu isso. E não só esforço dela, mas esforço de pessoas que vieram antes, como eu disse agora há pouco, e que provavelmente vão colher os frutos desses esforços. Então, quando você vê uma mulher do lugar social que a Beyoncé está, tendo essas mesmas dificuldades que a gente quando acorda de TPM e fala, puta, minha barriga tá inchada, coisa horrorosa. Você fala, gente, se até ela, que é o padrão de beleza negro, tá lá nessa luta, quem sou eu, né? Então tudo bem eu ficar aqui incomodada com o meu corpo, seja ele de qual forma for, né? E tudo bem também eu não estar incomodada com o meu corpo, eu gostar dele do jeito que ele é, eu aceitar ele do jeito que ele é. E isso para a mulher, por si só, independente da raça, é um ato de rebeldia, né? Quando a gente não se adequa mais ou não espera mais se adequar aos padrões de beleza. É libertador. E eu acho que é isso que o documentário Homecoming vai mostrando pra gente, assim, o quanto que é libertador a gente ir se aquilombando, a gente encontrando uma representatividade positiva dos nossos corpos, o quanto que a educação possibilita a gente pensar uma nova forma de estar no mundo e o quanto que estar entre os nossos faz a gente se fortalecer. É isso. Pra quem não assistiu ainda, recomendo, viu, gente? É um documentário incrível. E pra quem já assistiu, espero que vocês tenham gostado e vocês tenham ficado eufóricos, tanto quanto eu, porque eu não posso ver aquele documentário, gente, que eu fico arrepiada. O documentário inteiro é uma energia, assim, é um negócio muito doido aquele documentário. Porque é como se, realmente, eu acho que essa foi a ideia. Faz com que a gente se sinta parte de algo. E esse algo, esse evento gigantesco, com a participação da primeira mulher negra na história do Festival Coachella. E não é ninguém mais, ninguém menos que a Beyoncé. É isso. Beijo pra vocês.